outros tempos, em outras décadas, a gente cansava de ouvir e tinha um grande desafio pela frente, que era desmistificar ou quebrar paradigmas, deputada Raquel Lessa. Porque a gente ouvia dizer, nobre colega, deputado experimentado, deputado com grande know-how na vida pública, deputado Guarino Zanon, era indigesto ouvir que a gente não tinha capacidade energética para implantar as indústrias lá no norte, lá no extremo norte, lá em São Mateus, lá em Pedro Canário, lá em Pinheiros, lá em Conceição da Barra. E isso era muito ruim, isso era muito indigesto, isso incomodava muito, porque o estado do Espírito Santo é relativamente pequeno, é um dos menores estados, geograficamente falando, da federação. E por que não podíamos ter extensão de rede para implementar as plantas industriais da iniciativa privada, tão necessárias para a geração de emprego e renda para os municípios do interior, de forma especial do norte do estado, que consequentemente, os municípios com o IDH piores desse estado. Isso precisava ser quebrado, isso precisava ser desmistificado. E a nossa ousadia, a nossa coragem, e é por isso que eu costumo dizer que eu acredito na política enquanto ferramenta de transformação da sociedade como um todo, mas a política é feita de homens e mulheres. E onde tem homens e mulheres, é preciso que tenha coragem, é preciso que tenha decência, é preciso que tenha ética, para que a gente possa alcançar desenvolvimento da sociedade como um todo. Mas eu acredito na boa política, eu acredito na política do diálogo, na política da convergência, na política que busca desenvolvimento. E eu comemoro também a política que vive o Estado do Espírito Santo há mais de uma década, uma política desenvolvimentista. E é por isso que o Estado do Espírito Santo é modelo para o país, porque tem feito uma política maiúscula, o nosso Estado está organizado. E essa boa política, esse modelo de ter fé, de ter otimismo, de acreditar na política, me trouxe para a política, fez com que eu tivesse coragem de entregar a nossa iniciativa privada, as nossas empresas, pequenas empresas, para a família tomar conta, e fez com que eu fizesse uma aventura boa, que é correr risco. Entrar para a vida pública eletiva não é para qualquer pessoa, precisa ter muita coragem. Quem tem uma vida estabilizada, quem tem uma família estruturada, fazer essa aventura positiva precisa ter muita coragem, precisa ter muita estrutura. E graças a Deus, eu me sinto altamente honrado em ter feito esse movimento corajoso, arriscado, mas que tem dado resultado extraordinário, e eu comemoro quando acontece um movimento positivo. E essa é a transformação que a gente vem fazendo. Então eu estou comemorando aqui mais uma grande planta industrial. Temos notícia da seca que assola o Espírito Santo, e não só o Espírito Santo, mas quase todos os estados brasileiros. E sempre tem campanha de barragem, tem campanha disso, daquilo, mas os assuntos objetivos para conter a questão da seca, grande parte delas se esbarram nas nascentes. O governo do Estado, e inclusive o governador Paulo Artugo, no mandato passado, estabeleceu um incentivo até de premiação para aqueles produtores que estabelecesse possibilidade de proteção às nascentes como incentivo. O nosso projeto, ele trata de autorizar o Estado a ser mais agressivo na questão da recuperação das nascentes, possibilitando criar a desapropriação de áreas de até 10 mil metros em volta das nascentes, para fazer ali a implantação de plantas que viabilizam manter a nascente permanentemente funcionando.
Porque nós entendemos, e quando fui prefeito de Barra de São Francisco, a única forma que nós encontramos de fazer as nascentes serem recuperadas foi exatamente essa. Criar a possibilidade de ir lá na propriedade, em comum acordo com o proprietário, fazer a desapropriação daquela área, até com preço combinado do valor da área, para poder aquilo ser uma área pertencente ao Estado, que poderá fazer convênio com as prefeituras municipais, com as secretarias de Agricultura municipais, para poder fazer a vigilância daquela área, e aí sim o Estado ter aquela área de nascente como uma área própria, uma área que não pertence mais ao proprietário, e ele, portanto, não poderá desmatar ou inviabilizar qualquer procedimento naquela área que passa a ser uma área do Estado, e, portanto, nós vamos ter certeza de que essas nascentes vão estar permanentemente protegidas e viabilizando aquilo que é mais importante para o próprio produtor, que é a água. Nós tivemos aqui uma polêmica sobre a questão de como os secretários de Estado respondem ou não respondem os requerimentos de informações feitas pelos deputados. O deputado Sandro Locutor acionou o Ministério Público para obter essas informações. Eu acionei também 6 secretários para obter as informações. Foi uma chuva de informações, em grande parte, muito mal dadas. Ou seja, há um desrespeito imenso pelos parlamentares quando pedem esclarecimentos sobre qualquer coisa aos secretários do Estado, que subjugam essa casa, então, que não dão a menor importância para aquilo que os deputados pedem de informação. Eu pedi que se pronunciasse o secretário da Secretaria de Controle e Transparência, na época ainda, na pessoa do Dr. Marcelo Zenck, e enviei um requerimento semelhante ao corregedor-geral atual, o senhor Fabiano Contarato. Eu queria que eles se pronunciassem como é que o Estado nomeou uma superintendente de educação que tem 18 processos no Tribunal de Contas de Rondônia, se a lei da ficha limpa proíbe que estados contratem, nomeiem para cargos de confiança pessoas que têm processos em andamento. E são 18, não é um processo, 18 processos contra a atual superintendente de educação de Carapina, que foi secretária de educação no estado de Rondônia. Agora, o espantoso, nós pedirmos a Secretaria de Controle e Transparência que se pronunciasse sobre isso. Agora, pasmem, as duas respostas são idênticas, cada letra, cada parágrafo, cada vírgula são exatamente iguais. Me pergunto, quem respondeu isso aqui? Foi realmente o secretário da Transparência e o corregedor-geral, ou foi a secretária de Estado do governo? Porque não é possível. Então eu vou dizer que nem o corregedor, nem o secretário estão fazendo nada, porque eles estão lá com uma resposta pronta, que copiam e colam e mandam para cá, mostrando mais uma vez todo o desrespeito dos secretários e de funcionários de alto escalão do governo por essa casa. Porque isso aqui, e eu peço depois que a mesa registre isso, a falta de respeito que é enviar duas respostas, uma vinda do corregedor-geral atual, senhor Fabiano Contarato, e a outra do ex-secretário Marcelo Zenck, exatamente iguais. Eu não estou falando de pareceres, de respostas parecidas com o mesmo teor. Eu estou falando de duas coisas que foram copiadas, exatamente iguais, foram copiadas e coladas. Estamos criando o Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência contra a Mulher. O Brasil inteiro fala, debate a questão da paz em casa.
Paz em casa. O que é paz em casa? É exatamente buscar o que nós tínhamos na nossa época, na nossa geração. Na nossa geração, uma das exigências dos nossos pais era, na hora da refeição, todos estarem à mesa. Na hora de ver o jornal, todo mundo ficava em silêncio, mas depois discutia. Hoje, a violência em casa tomou conta do Brasil afora, deputado Edson Magalhães. Por isso que está precisando uma ministra do STF, ministra Carmen Lúcia, solicitar todas as sedes da OAB no Brasil inteiro que faça uma audiência pública sobre esse assunto. Por isso mesmo, já criamos tantos outros mecanismos para o combate da violência doméstica, ou seja, aquela violência que acontece sob o mesmo teto, aquela violência praticada pelos maridos, praticada pelos ex-maridos, namorados, ex-namorados, às vezes até filho. E dizer da importância da presença das mulheres no plenário, da mulher na política, da mulher na justiça, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, da mulher que tem que se fazer representada em todos os setores da sociedade. Recentemente foi divulgado um índice importante, Vossa Excelência, a deputada Luzia Toledo muito bem representa o PMDB Mulher, fez e promove debates de interesse da sociedade com cunho especial na defesa da mulher, no espaço que ela deve ocupar e que tem direito. O Espírito Santo é um estado que avança a passos largos com relação ao feminicídio, a violência contra a mulher. E é chocante a gente acordar e se deparar com notícias que contêm qualquer teor de agressão, mas lesionar de qualquer forma, deputada Luzia, um idoso, me faz parar para refletir para qual direção a humanidade caminha. Estelionato, furto, roubo, violência psicológica e outros. O absurdo da violência física que presenciamos no dia a dia contra todos os idosos. Deputado Amaro, outro dia tive o imenso desprazer de ler em um jornal que um senhor de 80 anos veio a óbito após ser espancado por indivíduos que queriam roubar-lhe R$500. Isto não é humanidade. Isto também não é progresso. Não posso deixar de lembrá-los que nenhum programa de governo é capaz de erradicar a violência contra a pessoa idosa se o princípio básico do respeito ao próximo não fizer parte dos valores individuais de um povo. É muito importante que as pessoas ouvem e que partem para fazer o bem. Nós temos que agradecer a Deus, muitas vezes, por estar bem, por estar numa condição melhor, mas nós não podemos esquecer daquelas pessoas que muitas vezes têm dificuldade de atravessar uma rua, muitas vezes está passando fome e que nós precisamos abraçar. De modo que a lembrança, para muitos que passam despercebido, é importante esse projeto, porque as pessoas vão ouvindo e desperta para que ele possa compartilhar com o bem. Mas é importante salientar que mesmo com o corte necessário na área da segurança, a Secretaria de Segurança tem apresentado alguns números favoráveis. A diminuição do homicídio, por exemplo, que é um tema importante, porque se salvar uma vida, ela tem um valor gigantesco, né? Mas você trabalhar
na diminuição do crime de homicídio é fundamental para a boa vivência do cidadão capixaba. Então, eu quero enaltecer aqui que, apesar dos cortes orçamentários na área de segurança, alguns bons projetos estão sendo desenvolvidos pelo secretário André Garcia. É importante que a população tenha ciência, né, de praticar o bem. A gente vive uma semana muito ruim da questão do terrorismo lá nos Estados Unidos, da questão de intolerâncias que não são mais permitidas nos dias de hoje. Todos têm conhecimento que foi a tragédia nos Estados Unidos, aonde um homem abre fogo numa boate e mata pelo menos 50 pessoas. A cada ano ressurge reações de intolerância, produzindo atos insanos de violência, como esse que ocorreu nos Estados Unidos. Porém, o que mais me assusta, deputado Euclério Sampaio, o que mais me assusta é que essa barbaridade se torna cada vez mais tolerada pela sociedade, deputado Edson. Aconteceu nos Estados Unidos e hoje eu, conversando com uma pessoa, fiz esse relato do meu sentimento contrário a essa ação desse rapaz e ela disse, também tem que ver o que houve mesmo lá, numa fala quase que em defesa dele. Qualquer tipo de reação como essa, de intolerância como essa, deve ser banida da sociedade. Eu quero aqui registrar com muito pesar, deputada Luzia Toledo, e dizer que não concordo com essa atitude. Ele deve ser, como qualquer outro cidadão, os Estados Unidos, o Brasil e todos os países do mundo rechaçarem esse tipo de atitude e que nós não podemos mais tolerar esse tipo de intolerância. Fazer um registro de minha indignação e gostaria que constasse nos anais dessa casa um voto de indignação e de repúdio contra os acontecimentos na boate gay, na boate Pussy, em Orlando, nos Estados Unidos, que está sendo veiculado, inclusive, na mídia dos Estados Unidos e na mídia internacional, que se trata de um ataque do povo muçulmano contra a população gay, que seria um ataque de motivação religiosa, quando que no nosso entendimento este ataque é um ataque homofóbico, tendo em vista a própria declaração do pai do agressor, do pai do assassino, que é Omar Maten, de 29 anos, onde deixa claro a repulsa de seu filho contra a comunidade LGBT naquele país. Quero aqui fazer coro às milhares e milhões de pessoas que no mundo têm se posicionado contrário e têm repulsado esse tipo de atitude, que na verdade é uma afronta à liberdade das pessoas, à liberdade ao direito de ir e de vir, à liberdade ao direito de escolherem que caminho seguir, a liberdade e o direito de ter a sua orientação religiosa, a sua orientação sexual, o seu modo de caminhar na vida. Senhor presidente, gostaria inclusive que fosse submetido ao plenário um voto de repúdio a essa atitude, que no meu entendimento não deva acontecer e não podia ter acontecido nos Estados Unidos, e que para mim tem que ter, eu gostaria muito que tivesse a solidariedade dos deputados dessa casa, e que também deve servir de análise da população brasileira, da população capixaba, que não é dessa maneira que nós devemos caminhar na sociedade. Uma pessoa completamente sem condições psicológicas, só pode ser isso, matar 50 pessoas, 50 jovens, pessoas que estavam iniciando a vida. Então, lastimo profundamente que a sociedade esteja dessa forma. A tolerância
É a palavra que nós temos que usar até para conversar com um colega, até para conversar com quem quer que seja no nosso redor. Tem que ter tolerância, tem que ter respeito, tem que ter serenidade. Uma reunião, e foi na Comissão da Agricultura, ao qual eu faço parte, eu sou membro da comissão. Nós tivemos um momento de discussão com os servidores do INCAPER. E me solidarizo com esses servidores do INCAPER que estão em greve e lutam por seus direitos e por melhorias nas condições de trabalho. Eu me reuni com alguns servidores na semana passada em Linhares e ouvi suas reivindicações. Por isso, considero justa a sua luta. Pude ouvir as manifestações de luta desses servidores e reitero o meu apoio. O protesto dos servidores é legítimo. A greve dos trabalhadores do INCAPER teve início no dia 1º de junho e foi deflagrada diante da extrema precariedade do setor. A pauta de reivindicações contempla também a formação de um grupo de trabalho visando a revisão imediata do plano de carreira dos servidores e para que, no prazo de 30 dias, apresente projeto orçamentário suficiente para suprir as demandas de recursos do INCAPER. O INCAPER tem uma história de serviço prestado ao Estado do Espírito Santo e merece todo o respeito. Além disso, colabora e muito com o desenvolvimento social no campo, junto à agricultura familiar, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Cerca de 60% dos agricultores familiares do Estado precisam que a assistência técnica seja feita na própria comunidade. Os técnicos precisam ver as lavouras, organizar reuniões para a formação de cooperativas e associações. E desse trabalho é severamente prejudicado pela falta de combustível nos carros. O pagamento em dia, no entanto, é o mínimo que o governo mantém diante de todo o quadro de sucateamento dos serviços públicos no Estado. Os servidores estão no 2º ano sem a revisão anual dos salários, que é prevista na Constituição Federal. Eu gostaria hoje, do meu discurso hoje, ser em defesa de todos os funcionários da Samarco. Eu estive lá em Brasília com o ministro Sarney Filho, juntamente com a HP Billiton, a Vale e a Samarco, numa reunião com o ministro, exatamente para os esforços, tanto do Poder Legislativo de Minas, como também do Poder Legislativo aqui do Estado do Espírito Santo, e também os poderes executivos, juntamente com a União, no esforço para que a Samarco possa retomar as suas atividades. Mas nós estamos nos aproximando do dia 25, deputada Janete. Vossa Excelência, que fez um trabalho conosco em defesa da Samarco, estamos aqui em defesa dos funcionários, porque o ministro Sarney Filho, ele teve uma posição muito humana, porque nós temos que defender, antes do capital econômico, nós temos que defender o capital humano. E nós queremos pedir aos presidentes dessas 3 empresas que possam avaliar melhor essa medida do dia 25 em demitir mais de 600 funcionários. E nós queremos aqui, exatamente, com a união de todos os deputados, inclusive eu vou requerer isso ao presidente desta casa, para nós oficiarmos a Samarco no sentido de nós defendermos os empregos. Se o Poder Legislativo, que é a casa que faz leis, não puder viabilizar através da proposta de um deputado a possibilidade de um funcionamento da atividade social, isso prova que nós não temos, então,
nenhuma necessidade de existir. Pode fechar a Assembleia, vai economizar 208 milhões por ano e nós vamos ter só que cumprir o texto frio da lei, sem poder, na prática, diante da dificuldade que existe na aplicação, nós estamos impedidos de mudar. E o que a deputada prevê no seu projeto? É que quando a lei faz a exigência de que tem que ter um conselho municipal funcionando, a lei vincula a vontade pessoal de um administrador de travar todo o desenvolvimento da atividade social, tendo que se submeter ao funcionamento de um conselho que em mais de 60% dos municípios não funcionam. Tem prefeito que não sabe nem o que é conselho. Então, veja bem, a proposta da deputada Helena Dadalto, deputado Dari, ela vem viabilizar a atividade social, que é uma atividade essencial no funcionamento da interação população e poder público, e a nossa lei estabelece essa regra que obriga você a ter os conselhos funcionando, e aonde não tem conselho, então a comunidade fica totalmente prejudicada. Que ela está tentando facilitar a atividade dos movimentos sociais, que hoje estão travados, deputado Gildevan Fernandes, estão travados por essa regra que ela foi imposta com boa iniciativa, mas que ela inviabilizou o funcionamento das entidades. Praticamente quase todos os municípios, há uma dificuldade muito grande do próprio gestor constituir, inclusive, conselhos, como Conselho de Saúde, Conselho de Educação. São vários municípios que nem esse tipo de conselho existem. Imagina agora também os municípios constituir Conselho Municipal de Esporte, Conselho Municipal da Cultura, Conselho Estadual da Assistência Social. Imagina a quantidade de conselhos que esses municípios vão ter que fazer e provavelmente não fará, e aí a gente fica impedido, inclusive, de transformar entidades sérias em utilidade pública, justamente para poder, inclusive, ajudar com relação às questões das emendas para essas instituições. Olha a dificuldade que nós vamos encontrar enquanto deputado para poder ajudar essas entidades sérias que muitas das vezes estão lá no município para poder oferecer um bom serviço àquela comunidade. Então, portanto, a companheira Eliane está coberta de razão. Eu acho que seria muito a gente impedir que esse tipo de projeto pudesse passar, porque com certeza vai beneficiar muitas e muitas entidades sérias que têm espalhado em vários municípios. Eu fiz, desculpa falar na primeira pessoa, mas como presidente da Comissão de Saúde, uma consulta a todos os municípios que têm o conselho instalado. Quase todos não têm. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Dificultando para que essas ONGs tenham acesso, que elas possam desenvolver, porque a burocracia está atrapalhando. Para poder beneficiar as entidades, nós não podemos tirar transparências e prerrogativas de poderes constituídos. Muito ao contrário. Então, eu penso que conselhos municipais, estaduais e um conselho federal formado com referências morais, éticas, de princípios e valores da sociedade organizada, esse conselho orienta, esse conselho fiscaliza, esse conselho protege um executivo. De aproveitamento do refis. Estamos fazendo uma emenda